Agora o quarto fator aí você vai começar a ver as diferenças gritantes entre o arroz e a quinoa, tá bom? Diferenças absurdas que você talvez não sabia, tá? Salve galera, Rafa Teles falando aqui, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui sobre esse duelo de titãs, tá? Qual que é melhor, se é o quinoa que é melhor ou se é o arroz que é melhor, tá certo? Porque eu sei que tem muita gente com essa dúvida aí, querendo saber qual é o melhor para sua dieta. Tanto for de ganhar massa muscular, tanto for de queimar gordura, de definir, seja lá o que for, hoje você vai saber qual que é melhor, se o arroz é melhor ou se a quinoa é melhor, de acordo com esse seu objetivo aí, tá certo? Então, se você curtiu a ideia, não esquece de estourar aquele like. E se você for novo, seja muito bem-vindo ao canal. Já se inscreve logo, já bote esse sininho para chacoalhar aí. E agora, bora para esse vídeo sem enrolação. Então agora a gente já vai começar a abordar alguns fatores, né, que você aí vai ver o que é que você vai priorizar em cada uma, beleza? Então, de acordo com o que eu vou falando aqui, em tempo real você vai sabendo as diferenças de cada uma e você vai tendo uma noção de qual vai ser a sua preferência por cada uma, beleza? Lembrando que não existe essa questão de qual alimento que é melhor, qual alimento que é pior, tá? Alimentos são alimentos, o que é pior é essa questão de industrializados, esses alimentos aí que você já sabe, né? Esses alimentos porcaria que só estraga a nossa saúde, mas a gente está falando aqui de dois alimentos saudáveis, de dois alimentos que são muito bons e são indispensáveis para a nossa saúde, só que nesse ranking tem algumas diferenças entre esses dois alimentos aí e que você pode ver algumas características que para você nesse momento, de acordo com o seu objetivo agora, você possa preferir ele do que outro, tá certo? Então logo nesse começo a gente vai falar aqui de calorias, tá? Então nessa distribuição aqui vai ficar o seguinte, 218 calorias para o arroz e 222 calorias para a quinoa. Você pode ver que a distribuição, né, de calórica entre essas duas não é muito diferente, não é nada significativo que vai impactar significativamente no seu ganho de peso, no seu aumento de massa muscular, porque a diferença é muito pouca, tá? Então é uma diferença totalmente irrelevante. Então nesse quesito aí que você pode ver em relação calórica, isso não vai fazer uma grande diferença, ou seja, nessa questão aqui, não importa entre uma ou outra nessa questão, mas claro que a gente vai falar aqui outros, tá? Que vão ser um pouco mais acentuadas as diferenças aí, vai ser um pouco mais diferente e com isso você pode estar vendo aí qual que vai lhe servindo melhor. Agora em relação à quantidade bruta de carboidrato de cada um vai ficar o seguinte, 20 gramas de carboidrato aí para a quinoa e já para a questão do arroz fica 22 gramas de carboidrato do arroz, tá certo? Então você também pode ver que tanto em calorias quanto em relação ao carboidrato mesmo, bruto ali, a diferença também é pouco e é bem relevante também nessa questão. O segundo ponto que a gente vai falar aqui agora vai ser a questão proteica, a questão da proteína de cada uma, tá? Agora, já nessa questão aqui, tem uma diferença que é significativa sim, tá? Por quê? Porque na questão da quinoa, a gente encontra aí 8 gramas de proteína, lembrando que é de uma porção de 240 gramas, né, que é uma xícara grande. Então, em relação já ao arroz, fazendo essa comparação, o arroz tem só 5. Então, já tem uma diferença, né, significativa, porque em relação à proteína, 3 gramas de proteína já é significativo, diferente de carboidrato que não tem tanta relevância assim. Mas a questão proteica e ainda principalmente vindo de alimento de fonte vegetal, realmente tem uma diferença. E isso já coloca um pouco no nosso ranking a quinoa um pouco mais acima. E além disso também, tá, a biodisponibilidade da quinoa, ela é um pouco maior. Por quê? Porque ela é um alimento completo, por a questão que ela não precisa ser combinada com outros alimentos para que o seu teor, né, de aminoácidos seja completo, tá certo? O que acontece? Quando a gente está falando do arroz, o arroz ele é sempre combinado junto com o feijão, porque ele é deficiente em alguns outros aminoácidos que junto com o feijão, o que tem em um não tem em outro, o que não tem em outro tem no um, né? Então os dois quando se juntam formam uma combinação perfeita, porque o aminoácido que não tem no arroz tem no feijão, então eles casam muito bem. Agora o que coloca também nessa questão de aminoácidos, né, a quinoa um pouco mais à frente também, é porque ela não precisa dessa combinação, porque ela já é um alimento completo em aminoácidos, tá? Então ela já fica já sobe um pouco mais no ranking em relação a proteínas, tá? Que ela tem um valor biológico melhor e também tem um perfil aminoacídico melhor também, tá? E o terceiro fator aqui em relação a essas duas, que também já fica um pouco mais interessante, nessa porção que a gente acabou de falar, que a gente está usando como base, 240 gramas, tá? Que é uma xícara. A quinoa, ela sai um pouco mais na frente em relação a fibras, a quantidade de fibras, porque ela tem 2,6 gramas de fibra, tá? Já em comparação com o arroz, que tem 1,9, tá? Então, já tem um pouco de diferença assim. Lembrando que a gente também está falando de um arroz integral, tá certo? Mesmo assim, a quinoa ainda sai na frente também, em relação que a gente sabe que as fibras são importantes para poder melhorar o nosso sistema gastrointestinal, para fazer com que o nosso sistema ele trabalhe da melhor forma, para que as fibras também sejam usadas
na nossa microbiota também, para que ajude a gente a absorver os nutrientes, manter o nosso ritmo intestinal tranquilo, para que a gente não se sinta constipado, não se sinta dilatado ou coisas do tipo, tá? Então, essa questão em relação a fibras também, a quinoa já sobe um pouco nesse ranking. Agora, o quarto fator, você vai começar a ver as diferenças gritantes entre o arroz e a quinoa, tá bom? Diferenças absurdas que você talvez não sabia, tá? Então é o seguinte, a diferença dessas duas aí, agora a gente vai falar da vitamina B9, que é uma vitamina extremamente importante, né? Principalmente para mulheres que estão grávidas no momento, que ajuda na formação do tubo neural e faz com que a criança não tenha problemas neurológicos. E isso não funciona só para a criança, como para a gente também, que ela é muito importante para o nosso processo, né, mental, para que a gente evite a fadiga mental, para que a gente tenha mais disposição de raciocínio, velocidade de raciocínio. E também, além disso, ela trabalha diretamente na taxa de renovação celular. E a gente que treina, a gente que faz esporte, que a gente que tá ali diretamente lidando com estresse corporal, o que acontece? A gente às vezes acaba acumulando muitos radicais livres, os radicais livres ele acaba matando as células também, tá? E se você tem uma deficiência de B9, acontece que a sua taxa de renovação celular ela fica prejudicada, porque ela precisa dessa vitamina aí para poder ativar outras coenzimas que façam que essa taxa celular ela aumente, porque todos os dias milhões de nossas células elas são mortas, tá? Então se a gente tem deficiência de B9, o que acontece é que isso fica dificultado e isso também pode impactar diretamente na hipertrofia ou até mesmo nessa questão de perda também de peso, tá? Caso você queira perder peso ou no processo de definição também. Vai impactar diretamente, porque a gente precisa ter um nível, né, de renovação celular constante e que isso esteja funcionando da forma correta. Caso haja uma baixa de B9, a gente sim pode se sentir mais cansado, a gente pode ter perda também de massa muscular e isso tudo meio que indiretamente vai impactar na nossa performance e também na nossa qualidade muscular, tá? E essa questão aí do que eu acabei de falar do B9 é uma diferença muito gritante entre o arroz e a quinoa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a quinoa, ela tem 19% aí, tá? Das quantidades recomendadas, ideal diárias, enquanto o arroz só tem 2%, tá? Então aí você já vê uma grande diferença de acordo com a quantidade que a gente já falou que está usando como base, que é uma xícara, tá? Então, o arroz só tem 2%, enquanto a quinoa tem 19%. Então, nisso aí, você já vê também que a quinoa já deu uma subida nesse ranking aí, tá? Mas lembrando que eu não estou falando que o arroz é ruim e a quinoa é bom, que você agora vai pegar e vai excluir o arroz aí do seu almoço, vai jogar a quinoa para dentro. Não, não é assim, tá? São em alguns momentos e com base nisso você vê que alguns nutrientes você está precisando a mais ou a menos, e você pode ir balanceando esses dois e acrescentar caso até você não tenha costume de comer quinoa também. Em relação a índice glicêmico, tá? Entre a quinoa e o arroz, a quinoa tem um índice glicêmico menor, tá? Que é o que? O índice glicêmico. Eu já falei aqui em outros vídeos no canal também, que é a quantidade, né, de insulina que é estimulada de acordo com aquele carboidrato que você comeu, tá? Daquele alimento que você consumiu, tá? O quanto de insulina que é estimulada para poder pegar essa glicose e ser jogada no sangue. E nisso aí a quinoa tem um índice glicêmico de 35 em comparação com o arroz, que tem um índice glicêmico aí de 47, tá bom? Então tem essa relação desses dois aí, e você sabe que também, eu também já falei em diversos outros vídeos no canal, tá? Que a questão do índice glicêmico é muito importante em certos tipos de dieta, tá? O índice glicêmico, ele impacta diretamente na qualidade do carboidrato. Então, em relação a esses dois aí, a qualidade do carboidrato visando o índice glicêmico, tá? Que também tem a questão da carga glicêmica, que a carga glicêmica também, como a gente já viu, entre esses dois alimentos, não muda quase nada, mas o índice glicêmico já dá uma mudada, porque a quinoa, ela tem mais fibras, e por ter mais fibras, consequentemente, o índice glicêmico diminui, tá? Que é a taxa que seu açúcar no sangue sobe, tá? Falando de uma forma totalmente simplificada para que você entenda. Então, se você é diabético, se você está na dieta de emagrecimento também, se você está na dieta aí que você está visando a controlar mais a sua insulina para você conseguir perder mais gordura, porque eu também já falei aqui em outros vídeos no canal, que quanto mais você está com insulina, mais resistente, mais difícil é de você conseguir perder gordura, tá bom? Então é importante que você esteja sensível à insulina para que você consiga o máximo possível de perder gordura, tá? Quanto mais resistente você fica à insulina, mais difícil é você perder gordura, tá? Ou seja, entre esses dois alimentos aí, entre a quinoa e o arroz,
a quinoa estimula menos, tá, a sua insulina. E o quinto fator também é muito discrepante entre o arroz e a quinoa, porque a gente vai estar falando agora, tá, dos elementos ferro e magnésio também. O que acontece? Há uma diferença bem grande. Primeiro vamos começar falando aqui do ferro, porque a questão do ferro na quinoa tem 2,8 miligramas, tá, nessa quantidade que a gente está falando, nessa xícara que a gente está falando aqui, em relação já ao arroz que só tem 5%, tá, das quantidades recomendadas, sendo que a quinoa tem 15% nessa quantidade aí. Já é uma quantidade bem distante uma da outra, que coloca também no sentido de ferro, que você sabe que é muito importante também para poder estar evitando a anemia, tá bom? Se você está com a baixa de ferro aí, você pode sim acrescentar na sua alimentação. Sim, a quinoa ela pode te ajudar a suprir essa quantidade de ferro e ela também pode somar a todos os outros alimentos que você inclui na sua dieta para poder potencializar esse efeito para que você consiga bater o ferro na sua dieta. E ainda vamos falar do magnésio, que o magnésio é muito importante também, porque o magnésio ele participa de quase todas as reações bioquímicas do nosso corpo, tá? Tanto reações aí que vão impactar diretamente na sua imunidade, tanto também no seu processo absortivo também vai impactar diretamente. Se o magnésio ele estiver em baixa no nosso organismo, as outras vitaminas têm uma probabilidade de serem mal absorvidas também. Então o magnésio ele é de extrema importância para a nossa saúde. Sendo que na quinoa a gente encontra 60 miligramas, tá, em uma xícara de chá, e já em comparação com o arroz, a gente só encontra 42 miligramas. Diferente do arroz, que geralmente as pessoas só comem mesmo assim com alguma coisa, vamos dizer que salgado, ou acompanhado de frango, ou acompanhado de carne, peixe, ovo, alguma coisa assim. A quinoa, ela é coringa porque ela pode ser usada tanto em receitas doces, né, quanto você pode fazer barrinha mesmo de proteína colocando quinoa, e ela cai bem em tudo porque ela praticamente não tem gosto. Ela tem um gosto assim, mais ou menos de aveia, só que um pouco menos acentuada, quase não tem gosto, então ela é muito boa para você utilizar ela como complemento de alguma outra coisa, tá? Porque ela vai pegar o gosto de tudo aquilo que você misturar a ela. Então, no resumo, né, qual que seria o melhor? A gente tem que ver qual a relação que a gente está precisando na dieta no momento, o que é que a gente está mais carente na nossa dieta no momento, quais são as nossas preferências no momento, como eu falei. Bom, no momento você pode estar aí cansado de comer arroz, você pode colocar um pouco mais de quinoa também, tá? Ou mesmo se você quiser dar um tempinho no arroz ali, quiser dar uma segurada porque já enjoou, você pode colocar quinoa. E como eu falei, ela é um ingrediente coringa que ela fica tanto boa em receitas doces quanto em receitas salgadas. E também na questão do perfil de aminoácidos, a gente viu aqui que ela é superior na questão dos aminoácidos porque ela já tem um perfil de aminoácidos já completo, tá? E além disso também, ela é bastante rica em lisina, tá certo? Então é um aminoácido que ele é de extrema importância para a nossa construção muscular também, tá? Para sinalização também de crescimento muscular. Ela é muito boa e vale muito a pena. Então, nessa questão que a gente viu aqui do nosso ranking, né? Entre essas duas aí, a questão do perfil dos aminoácidos, a quinoa acaba sendo superior à do arroz também. Lembrando aí que também o arroz, ele também é muito importante, tá? Ele também tem muitas vitaminas e entre todos os benefícios do arroz também a gente tem manganês, uma alta concentração de manganês, selênio e também triptofano, que ajuda aí na nossa questão do nosso sono, que ajuda também a gente manter a gente mais calmo, que ajuda também no nosso processo de absorção, tá certo? Então, o arroz também é muito bom, não vale a gente desprezar o arroz aqui, tá? Só porque nesse quadro que a gente está falando aqui, algumas questões que a gente está falando, a quinoa acaba tendo um pouco mais de vantagem em relação a alguns nutrientes, alguns compostos que ela tem a mais do que o arroz, tá certo? Precisa ficar preso nas coisas que eu estou falando aqui, que dieta você tem que ser o mais livre possível. Claro que também tudo vai depender de uma estratégia nutricional, tudo vai depender da quantidade, né, de macronutrientes, de caloria que você definiu, tá? Mas lembrando que sempre o pilar da nutrição principal é você diversificar os alimentos para que você tenha o máximo de nutrientes possíveis que você possa extrair de cada alimento, porque nenhum alimento é 100% completo em tudo. Então, o que você vai achar em um, você não vai achar em outro, e é justamente isso que é o bom, que você pega um aqui e complementa com o outro que está aqui, que não tem um, que um tem no outro, tá certo? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, tá? Um vídeo um pouco diferente do que a gente aborda aqui no canal, e vamos começar a abordar outros temas aí para não ficar maçante, só questão de estratégias nutricionais, tá bom? Então eu espero de fato que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de, na moral, você dar um like bem forte aí, tá? Porque eu fiz esse vídeo pra você, beleza? E se você for novo, também já não esquece de se inscrever no canal, tá? Porque eu vejo que as pessoas veem e assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Custa o que você se inscrever no canal? Se ele vai cair? Se ele não vai cair. Se inscreve no canal, velho. Você é tão legal, eu também sou tão legal, tô aqui conversando com você, compartilhando. Custa o quê? Não custa nada. Nem 10 centavos custa pra você.
se o YouTube ainda cobrasse, né? Mas, tipo, o YouTube não cobra. Então, já senta o dedo no like aí, já estoura esse like aí, já se inscreve também, tá? E se você ficou com qualquer tipo de dúvida, coloca aqui nos comentários, que vai ser satisfação enorme poder estar te respondendo, beleza? E também, se você quiser algum outro tema de vídeo, que eu fale de algum outro tema, tá? Você pode deixar aqui nos comentários também para me dar mais ideias do que realmente vocês querem ver aqui, tá? Alguma outra novidade, sei lá, coloca qualquer coisa aqui. Coloca qualquer coisa, do jeito que você quiser, tá? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você, tamo junto e até o próximo vídeo.